Este documentário é o resultado de uma extensa pesquisa que analisa a vida e a mente de Theodore Robert Bundy para tentar entender o que leva um homem aparentemente normal a cometer alguns dos atos mais hediondos já registrados contra jovens inocentes que tinham toda a vida pela frente. Alguns nomes foram alterados para proteger pessoas que não querem ser associadas aos atos de Bundy. Alguns dos atos grotescos que ele praticou em suas vítimas foram amenizados. Mas os relatos são verdadeiros, e os eventos em torno dos assassinatos são o mais precisos possível. Mas na verdade, no final das contas, só existe uma pessoa que sabe o que realmente aconteceu. E felizmente, ele não está mais entre nós. Theodore Robert Cowell nasceu em Burlington, Vermont, em 24 de novembro de 1946. Sua mãe Louise era solteira, e sua gravidez foi o resultado de um caso com um marinheiro chamado Jack Worthington, que a abandonou assim que soube de sua condição. Em 1946, não era considerado aceitável ter um filho fora do casamento, e Louise optou por dar à luz na casa Elizabeth Lund para mães solteiras. O parto foi tranquilo e Ted era um bebê normal e saudável. Logo após o nascimento, Louise voltou para sua família em Filadélfia, que apesar do estigma da época, a acolheu e ao seu bebê de volta em sua casa. No entanto, acredita-se que por um período de tempo durante sua infância, Ted acreditava que seus avós eram sua mãe e pai, e sua mãe era sua irmã. Também se pensava que, embora Ted falasse carinhosamente de seu avô, havia rumores de que ele tinha um lado muito mais sombrio. Um lado ao qual o jovem e vulnerável Ted foi exposto desde tenra idade. Seu avô tinha um temperamento violento que frequentemente resultava em abuso físico, inclusive com animais. Ele também tinha uma perturbadora coleção de pornografia que o jovem Ted descobriu e viu desde muito cedo. Familiares recordam que Ted exibia comportamentos muito atípicos desde a infância. Quando Ted tinha apenas 3 anos, sua tia acordou e descobriu que ele havia colocado facas de cozinha ao redor do corpo dela enquanto dormia. Ele também era conhecido por assustar a família, com sua repentina mudança de personalidade, podendo se transformar sem motivo de um doce menino em uma entidade irreconhecível. Em 1949, a mãe de Ted mudou sem explicação o sobrenome do filho de Cowell para Nelson. Muitos anos depois, Louise revelou que o motivo disso era que ela pretendia sair da casa da família para morar com seu tio, Jack, em Washington. O sobrenome dele também era Cowell, então, para proteger seu filho do ridículo, ela decidiu mudá-lo. Em 1951, Louise e Ted mudaram-se para a casa do tio Jack, com quem o menino se aproximou muito. Logo, Louise conheceu e se casou com John Bundy, um veterano de guerra e cozinheiro. Ele logo adotou o Ted, que assumiu seu agora infame sobrenome. Após uma breve mudança para o campo, a família se estabeleceu em Tacoma, onde Bundy passou o resto de sua infância. A união de sua mãe com John gerou mais 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Ted tinha um bom relacionamento com todos os irmãos, mas era mais próximo do irmão mais novo Richard e da mãe. Seu relacionamento com seu padrasto era conturbado, e o mais inteligente Ed frequentemente entrava em conflito com ele, às vezes resultando em violência física. Essa fricção se intensificou quando Ted descobriu a verdade sobre seu nascimento ilegítimo ao encontrar sua certidão, que afirmava que seu pai era desconhecido. Essa descoberta implantou uma amargura e ressentimento na mente de Ted.
que permaneceu com ele pelo resto de sua vida. Os anos escolares de Ted foram tranquilos, apesar de seu interesse insalubre por sexo desde jovem. Conforme avançava para o ensino médio, ele se tornou um pouco solitário, tendo apenas alguns amigos. Ele achava difícil se adaptar e estava se tornando cada vez mais isolado e deslocado na sociedade em que vivia. Apesar de ser socialmente retraído e ter poucos amigos, nunca lhe faltaram admiradoras. Para desgosto delas, ele nunca namorou durante o ensino médio. Ao entrar na idade adulta, ele se sentiu cada vez mais atraído pelo sexo oposto. Ele era bonito, charmoso e inteligente, mas essa aparência exterior escondia uma mente cada vez mais atormentada, e Bundy se via como um perdedor e um estranho. Durante o ensino médio, Bundy era um esportista entusiasta, tornando-se um esquiador habilidoso, apesar de conquistas limitadas. Ele também se tornou um ladrão habilidoso. Com dinheiro escasso na família, ele frequentemente roubava coisas necessárias, especialmente seu equipamento de esqui. Em 1965, Bundy se formou no ensino médio e se matriculou na Universidade de Puget Sound, em Tacoma. Embora tenha se entediado e se sentido solitário, e no ano seguinte se matriculou na Universidade de Washington, em Seattle. Aqui ele conheceu a garota dos seus sonhos. Seu nome era Stephanie Brooks. Stephanie era um pouco mais velha que Bundy, e de um status social muito mais alto que ele. Mas apesar disso, eles se tornaram um casal. Bundy era apaixonado por Stephanie e queria desesperadamente impressioná-la, mas no fundo se sentia indigno dela, mesmo sendo capaz de esconder seu conflito interno. Stephanie terminou o relacionamento em 1968, e foi quando a mente já fraturada de Bundy começou a se desfazer. Ele deixou Seattle e a universidade, contando à família que as lembranças eram muito dolorosas e precisava se afastar. Bundy saiu de Washington no inverno de 1968 e foi para São Francisco antes de voar para Denver, para esquiar e depois para Filadélfia visitar a família. Ele voltou mais tarde para Seattle para tentar reconstruir sua vida, mas agora o término do relacionamento tinha cobrado um preço irrecuperável e a máscara de charme e respeitabilidade de Bundy escondia um personagem muito perturbado. Ao retornar a Seattle, Bundy trabalhou em alguns empregos, primeiro em uma loja Safeway, depois em um hotel lavando panelas, um emprego que ele deixou sob suspeita devido a alegações de roubo. Após um encontro casual com um velho amigo, ele começou a trabalhar para Art Felcher, um vereador em campanha para ser nomeado vice-governador republicano. Ele trabalhou duro e era querido por todos. Contudo, como em outras etapas da vida, ele teve dificuldade para formar amizades genuínas. Quando Fletcher perdeu sua candidatura a vice-governador, foi um golpe devastador para Bundy, que almejava se envolver mais na política. A essa altura, o monstro interior de Bundy estava começando a surgir, e ele se tornou um prolífico voyeur, rondando à noite e espiando mulheres desavisadas. Ele também tinha uma obsessão extrema por pornografia violenta. Com suas ambições políticas prejudicadas, Bundy decidiu voltar à educação e, em janeiro de 1969, matriculou-se na Universidade Temple, em Filadélfia. A essa altura, os pensamentos sombrios em sua mente estavam fora de controle, e ele estava cada vez mais atraído a agir de acordo com seu desejo de sequestrar e estuprar uma mulher. É incerto se ele assassinou alguma mulher em Filadélfia, embora muitos acreditem que é provável que ele tenha feito isso. Bundy não se estabeleceu em Filadélfia e, após apenas alguns meses, retornou ao estado de Washington e alugou um pequeno apartamento em Seattle de Ernest e Frida Rogers, que, como todos os outros que o conheceram, viam Ted como um inquilino exemplar, educado, prestativo e nunca barulhento. Bundy se estabeleceu em Seattle, trabalhando como serrador e mensageiro. No outono de 1969, ele conheceu uma mulher que permaneceria em sua vida pelos próximos 6 anos. O nome dela era Liz Clover. Embora Bundy ansiasse por um relacionamento normal e Liz fosse muito importante para ele, durante todo o tempo juntos, ele secretamente namorou muitas outras mulheres.
Inicialmente, Liz rejeitou as investidas do Bundy embriagado, mas depois de vê-lo com outra mulher, ela se rendeu à sua boa aparência, vestimenta elegante e charme, e logo se entenderam. Embora Bundy tenha contado mentiras sobre sua vida para ela, pois nessa época ele se tornou um mentiroso compulsivo. Liz estava intrigada por Bundy e seu sotaque incomum, que diziam ser muito mais próximo de um inglês do que de um americano. Liz tinha uma filha mais nova de um casamento anterior, e Bundy logo acolheu sua nova família e pensou que havia encontrado a normalidade que tanto desejava. No entanto, algo mais forte ainda estava fermentando em sua mente psicopata, e apesar dessa nova conexão, esses pensamentos hediondos ainda estavam muito vivos. Nos meses seguintes, o relacionamento de Ted e Liz evoluiu. Ambos foram apresentados às famílias, que aprovaram a união. Embora não morassem oficialmente juntos, Ted passava a maior parte do tempo no apartamento de Liz. Liz, completamente apaixonada, ajudou a financiar o retorno de Bundy à Universidade de Washington, na primavera de 1970, onde, ironicamente, ele declarou sua especialização em psicologia. Ele também começou a trabalhar como motorista de entrega de suprimentos médicos, alguns dos quais ele roubava e usava de forma horrível em suas vítimas assassinadas. Apesar da nova estabilidade em sua vida, Bundy ainda era um mestre em espionar e perseguir mulheres à noite para satisfação sexual. E todo esse tempo, sua fantasia de sequestrar e assassinar uma jovem bonita estava ficando cada vez mais forte. Nos anos seguintes, com Liz ao seu lado, Ted se transformou de um fracassado socialmente desajeitado em um homem confiante e bem-sucedido academicamente. Para aqueles ao seu redor, ele parecia ter um futuro brilhante pela frente. Quando em 1973 foi aceito na faculdade de Direito, chamou novamente a atenção de seu primeiro amor, Stephanie Brooks, que de repente tinha um interesse renovado no homem que havia descartado cruelmente. Eles reataram o relacionamento. Porém, sem que Stephanie soubesse, isso era somente uma vingança de Bundy. Afinal, ele ainda mantinha um relacionamento estável com Liz. Mas essa era a chance dele de se vingar pela rejeição dela e provar para si mesmo que ele era bom o suficiente para ela, afinal de contas. Bundy fez isso cortejando a desavisada Stephanie e pedindo-a em casamento, uma proposta que ela aceitou de bom grado. No entanto, ele não pretendia se casar com ela e logo a abandonou. Em sua mente, isso significava que ele havia vencido no final, e o erro havia sido corrigido. Bundy buscava a justiça que acreditava merecer. Ele continuou sua vida com Liz, e para o mundo exterior, era um modelo de homem bem-sucedido e bem ajustado, que permaneceu ativo na política local e era uma pessoa admirada por todos. Ele era até um pouco admirado. Mas, desconhecido para aqueles ao seu redor, seus impulsos estavam ficando mais fortes, e era apenas uma questão de tempo até ele cometer seu primeiro crime registrado. A persona respeitável na qual ele se envolveu escondia o monstro interior cada vez mais próximo de vir à superfície. Em 1971, Bundy conseguiu um emprego como conselheiro telefônico na Seattle Crisis Clinic, onde conheceu a escritora de crimes Anne Rule, que acabou escrevendo um livro sobre seu colega de trabalho, apropriadamente chamado O Estranho ao Meu Lado. Em 1972, Bundy se formou com um diploma em psicologia. Depois, ele conseguiu um emprego no Centro de Saúde Mental Harborview. Este trabalho não deu certo, pois ele não era considerado capaz de responder emocionalmente aos pacientes. Ele também teve um breve relacionamento com uma colega de trabalho, a qual mais tarde descobriu ter tido uma fuga de sorte, pois durante os encontros ele a levava para locais rurais remotos. Foi também uma das poucas garotas que Bundy admitiu para Liz durante sua breve separação. Ted lutou com a separação e implorou para Liz aceitá-lo de volta, declarando seu amor por ela. Liz, perdidamente apaixonada por Bundy, o perdoou e eles reataram. Em seguida, Ted se tornou parte da equipe para reeleger o governador Dan Evans, um trabalho que Bundy adorava, pois era necessário obter o máximo de informações possíveis do oponente de Evans, Albert Rossellini. Isso às vezes envolvia usar um disfarce, algo pelo qual Bundy se tornou famoso durante sua série de assassinatos.
Essa incursão na política fez Bundy se misturar com algumas das figuras mais proeminentes da política de Washington. O comportamento noturno de Bundy estava piorando, vagando pelas ruas de trás durante a madrugada, planejando seu próximo movimento. Liz também estava notando uma mudança no homem que ela adorava, e em uma ocasião, ela descobriu luvas cirúrgicas no bolso dele. Ela mal sabia da loucura na mente do seu homem e das horríveis consequências disso. Os impulsos dele eram tão intensos que logo agiria conforme suas fantasias desumanas, algo que planejou a vida inteira. Em 1973, após uma breve passagem pela Universidade de Puget Sound, em Washington, Bundy mudou-se para Utah no verão seguinte e ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Utah. Mas no final de 1973, e com o novo ano se aproximando, a mente de Bundy estava focada e decidida. Ele estava prestes a desencadear uma onda de terror sem precedentes ao finalmente liberar seus pensamentos sádicos e torná-los realidade, o que significava que nenhuma mulher ao seu alcance estava segura. Em janeiro de 1974, durante uma ronda noturna, Bundy entrou no apartamento de Karen Sparks, estudante de 18 anos da Universidade de Washington. Ele espancou a mulher adormecida usando uma barra de metal de debaixo da estrutura de sua cama. Em seguida, ele cometeu um horrível ataque sexual contra a inconsciente Karen, causando terríveis lesões internas. Surpreendentemente, ela sobreviveu, apesar de ficar inconsciente por dias, mas teve deficiências permanentes. Bundy não pretendia poupar a vida dela, e se certificaria de ser mais minucioso da próxima vez. Acredita-se que este ataque tenha desencadeado os hediondos eventos seguintes e as fantasias sádicas furiosas que fermentavam na mente de Bundy durante grande parte de sua vida. Em 31 de janeiro de 1974, a estudante Linda Ann Healy, de 21 anos, desfrutava de uma bebida com amigos em uma boate local popular entre os estudantes. Por volta das 21h20, ela foi para casa com amigos até a residência que dividia com outras 4 pessoas no distrito universitário da Rua 12, número 5517. Lá, ela se acomodou com seus colegas, assistiu à televisão, ligou para o namorado e se retirou para seu quarto no porão. A casa era um centro de atividades, e como alguns dos residentes haviam perdido suas chaves, não era incomum que a porta da frente ficasse aberta até altas horas, algo que não passaria despercebido para um bisbilhoteiro como Bundy. Ninguém na casa ouviu nada naquela noite. Eles só perceberam que algo estava errado quando o despertador de Linda tocou na manhã seguinte, e seus empregadores ligaram para saber por que ela faltou ao trabalho. Após verificar o quarto de Linda, a cama estava arrumada de forma incomum, mas não havia sinal dela. Foi apenas à noite que os preocupados pais de Linda alertaram a polícia, que inicialmente não se preocupou, pensando que era apenas mais uma estudante imprevisível que havia tomado uma decisão espontânea de visitar alguém sem informar a ninguém. Só procuraram no quarto dela muito mais tarde naquela noite, depois que uma de suas colegas de quarto recebeu 3 ligações telefônicas silenciosas. Depois de puxar as cobertas da cama dela, foram encontradas manchas de sangue e algumas roupas estavam faltando. Estava se tornando aparente que alguém havia entrado na casa pela porta da frente destrancada, atacou Linda, deixando-a inconsciente antes de pendurar seu roupão e pegar uma troca de roupas antes de levá-la para a noite para um local desconhecido. A partir deste ponto, nenhuma mulher na área estava segura. No entanto, infelizmente para alguns, eles não estavam cientes disso. Esse foi o caso da próxima vítima de Bundy. Seu nome era Donna Gail Manson, uma estudante de 19 anos do Evergreen State College em Olympia. Donna era uma estudante imprevisível e pouco confiável, com pouco interesse nos estudos. Ela gostava de festas e frequentemente faltava às aulas. Sua predileção por álcool e maconha frequentemente a deixava vulnerável, sendo conhecida por pegar caronas e pernoitar fora. Na noite de 12 de março de 1974, Donna deixou seu dormitório por volta das 7 da noite, com a intenção de assistir a um concerto de jazz realizado no campus. Infelizmente, ela nunca chegou lá. Donna foi raptada por Bundy a caminho do campus antes de chegar ao show,
Para seus amigos, sua ausência e desaparecimento eram típicos de Donna, e ela só foi dada como desaparecida 7 dias depois. Pouco mais de um mês depois, uma jovem chamada Kathleen Cara Dalivo teve um encontro perturbador com um estranho no estacionamento do Central State Washington College, onde era estudante. Por volta das 10 da noite, Kathleen saiu da biblioteca e começou a caminhar até seu carro. Quando ouviu algo sendo derrubado no pavimento, ela se virou e viu Bundy tentando pegar livros. Ele usava uma tipóia no braço e vestia-se como um estudante. Kathleen ajudou o homem, que parecia estar lutando, e carregou seus livros até seu carro, um antigo Fusca marrom. Kathleen ficou nervosa e percebeu que poderia estar em perigo, e após chegar ao carro, ela bateu em retirada rapidamente. Ela teve uma fuga muito sortuda. Mas parece que Bundy ficou frustrado que sua vítima pretendida havia escapado, e então foi em busca de outra. Essa infeliz garota era Suzanne Elaine Rancourt, uma estudante de 18 anos que desapareceu a caminho de volta do seu dormitório na mesma noite e na mesma área em que Kathleen encontrou Bundy. Descobriu-se mais tarde que outra garota teve um encontro semelhante com um estranho, usando uma tipóia e derrubando livros. Não está claro se foi na mesma noite, mas foi na mesma área e definitivamente a mesma pessoa. Agora, ao contrário do desaparecimento de Donna, a imprensa local e o departamento de polícia começaram a prestar atenção e, embora nesta fase fosse considerado um caso de pessoas desaparecidas, um padrão estava surgindo. Bundy parecia escolher vítimas com aparência similar. Jovens, com cabelos longos divididos no meio, e muito tempo depois, notou-se que todas se pareciam com seu primeiro amor, Stephanie. Com a fera interior de Bundy libertada, a fachada de normalidade que ele sempre mostrou para o mundo exterior também se desfazia. As pessoas notaram uma mudança em sua personalidade. Liz, sua parceira de longa data, notou que o comportamento dele em relação a ela estava cada vez mais perverso. Como ela não queria fazer parte disso, ele ficou mal-humorado e preocupado. Ela tinha certeza que ele conheceu outra mulher. Ela não sabia que a mente dele agora estava obcecada pelo assassinato. Em certa ocasião, o perturbado Bundy, sem aviso, empurrou Liz para fora da jangada em que viajavam, nas águas geladas do Yakimini. Esse foi o dia em que Liz viu um lado diferente do homem que ela amava e apoiava todos esses anos, e pela primeira vez ela testemunhou o assassino dentro de Bundy que ele vinha escondendo dela. Foi o começo do fim para o relacionamento deles. Bundy se tornava cada vez mais evasivo, e conforme o esforço físico de seus assassinatos cobrava seu preço, ele faltava ao trabalho e perdia compromissos. Com a crescente atenção da mídia sobre as mulheres desaparecidas em Washington, Bundy, um ávido leitor de tudo relacionado às suas vítimas, decidiu que era hora de ir mais longe para sua próxima vítima. Ele escolheu Oregon. 21, estudante da Universidade Estadual de Oregon, passou por dias preocupantes. Ela recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um ataque cardíaco e estava pensando seriamente sobre o futuro que tinha com seu namorado de longa data. Isso, aliado à sua crescente insatisfação com o rumo que sua vida estava tomando, deixou-a se sentindo incerta e um pouco deprimida sobre seu futuro. Para entender seus pensamentos, Cat costumava sair para caminhar sozinha à noite. Infelizmente para ela, na noite de 6 de maio de 1974, essa caminhada solitária provou ser fatal e naquela noite Roberta desapareceu sem deixar rastros. Na noite de 31 de maio de 1974, Bundy passou a noite com Liz, Tina e seus pais. Eles comeram pizza na cidade e depois voltaram para a casa de Liz, mas Ted estava nervoso e queria ir embora logo. 22 anos estava bebendo com amigos no Flame Tavern nas proximidades. Brenda havia abandonado a faculdade e estava apenas aproveitando a vida. Como Donna Manson, Brenda corria riscos. Ela costumava pegar carona e frequentava bares com frequência, bebendo até tarde da noite. No início de 1º de junho, Brenda, sem carona para casa, saiu do Flame Tavern. Relatórios afirmaram com um homem desconhecido.
Mas uma coisa é certa, algum tempo depois que ela saiu, ela encontrou Bundy e foi brutalmente assassinada e abusada. No entanto, devido à natureza nômade de seu estilo de vida, ela só foi dada como desaparecida em 17 de junho, quando Bundy já havia atacado novamente. A próxima vítima foi Georgian Hawkins, de 18 anos, uma popular e esforçada caloura da Universidade de Washington. Na madrugada de 11 de junho, Hawkins acabara de visitar seu namorado após participar de uma festa da fraternidade. Ao contrário das outras vítimas de Bundy, ela sabia dos riscos de andar sozinha à noite e raramente o fazia. Mas desta vez, ela decidiu fazer a curta caminhada no beco bem iluminado até sua casa. Perto de casa, ela encontrou um homem aparentemente incapacitado, com tala na perna e muletas, lutando com uma pasta. Sendo bondoso, Georgian concordou em ajudar o homem que lutava a voltar para seu Volkswagen Fusca marrom, sem ver perigo nisso. Georgian foi sequestrada, assassinada e submetida a um assalto sexual sádico antes e depois da morte. Mas, diferente de antes, Bundy deixou pistas. Ele a atingiu com tanta força antes de sequestrá-la que ela perdeu um sapato e ambos os brincos voaram, itens que Bundy recuperou calmamente na manhã seguinte. Bundy estava fora de controle, tornando-se arrogante e se deleitando com o medo que criava. Agora, havia 6 mulheres desaparecidas, além da agressão não resolvida de Karen Sparks, e os incidentes agora estavam fazendo manchetes em Washington e Oregon. Com a pressão sobre as autoridades para agir, Bundy ficava cada vez mais excitado por ser o assunto da cidade, intensificando seus impulsos assassinos. Isso levou a um de seus atos mais ousados até agora. Era um dia ensolarado no domingo, 14 de julho de 1974, e famílias e turistas desciam para a praia no Parque Estadual Lake Sammamish, em Issaquah, 20 milhas a leste de Seattle. Uma dessas visitantes era Janice Ann Ott, oficial de proibição de 23 anos e residente de Issaquah, que colocou sua toalha e pertences, incluindo sua bicicleta amarela, na praia e se acomodou para um dia de banho de sol. Janice, recém-separada, se descrevia como uma mulher liberta. Naquele dia, os frequentadores da praia notaram um jovem atraente e educado em traje de tênis branco, com o braço na tipóia, caminhando entre os banhistas, parecendo procurar por alguém. Por volta do meio-dia, ele se sentou ao lado da Janice de biquíni e os dois começaram uma conversa. Testemunhas disseram que o homem se identificou como Ted e perguntou a Janice se ela poderia ajudá-lo a colocar seu barco no carro. Mais tarde, descobriu-se que ele fez a mesma pergunta a várias mulheres naquele dia, mas a maioria recusou. Janice concordou em ajudar, arrumou suas coisas e a dupla foi para o Volkswagen Fusca marrom. Ao entrar no carro de Bundy, que dirigiu para uma área isolada, Janice não fazia ideia do pesadelo que a aguardava. Ele tinha um impulso para matar novamente e, confiante, estava disposto a correr riscos sem precedentes em plena luz do dia para satisfazer seus desejos. Cerca de 4 da tarde, ele retornou à multidão e recomeçou a rondar. Bundy abordou várias jovens novamente com a história do veleiro, mas foi rejeitado pelo menos em 3 ocasiões. Ele persistiu e era apenas uma questão de tempo até ele pegar sua próxima vítima. Por volta das 4:30 da tarde, Dennis Nasland, de 18 anos, deixou seus amigos dormindo na praia e foi ao banheiro. Ela estava instável por ter consumido álcool e drogas naquele dia. Ao sair do banheiro, ela conversou com um homem de braço na tipóia. Foi o último avistamento de Denise antes de seu desaparecimento sem pistas. A polícia e o público agora estavam em frenesi, e apesar de ainda não haver nenhuma evidência física, a polícia agora tinha uma descrição de seu suspeito, bem como o possível veículo que ele dirigia e o nome Ted. Apesar dessa descoberta e de muitos associados de Bundy realmente colocarem seu nome em evidência, ele evitou a captura por mais 15 meses, período em que se movimentou livremente de estado para estado, matando à vontade.
Poucas semanas após os sequestros em Lake Salmonish, no início de setembro de 1974, Bundy mudou-se para Salt Lake City, para começar na Faculdade de Direito da Universidade de Utah. Liz não se mudou com ele, ela ficou em Seattle com Tina, e como era o padrão em todo o relacionamento deles, Ted namorou pelo menos uma dúzia de outras mulheres, enquanto ainda mantinha contato com Liz. Antes de partir para Seattle, ele também namorou Carol Ann Boone, uma senhora que conheceu enquanto trabalhava no Departamento de Serviços de Emergência do estado de Washington, e assim como Liz, Boone se tornou uma parte importante de sua vida. Bundy pegaria sua próxima vítima na viagem para sua nova casa em Utah, enquanto dirigia na 84, indo para o leste através de Idaho. Ele parou, fez uma breve ligação para Liz e seguiu viagem. Aproximadamente 30 minutos depois, perto de Boise, Bundy viu um caroneiro. Ele estacionou seu Volkswagen marrom e ofereceu carona para a jovem. Sem hesitar, ela aceitou a carona do estranho, sorridente e bonito, completamente alheia ao fato de que essa seria a última carona de sua vida. Enquanto dirigiam e conversavam por 3 horas, Bundy saiu da estrada e espancou a garota com uma barra de ferro que mantinha embaixo do assento. E enquanto ela ainda estava viva, arrastou seu corpo inconsciente para o lado de seu carro, onde realizou o mais hediondo ataque sexual, estrangulando a garota durante o ato. Ele então ficaria com o cadáver e novamente violaria o corpo. Ele então jogou o corpo dela e suas roupas no rio e queimou sua identidade. Esta pobre jovem nunca foi identificada e seus restos nunca foram recuperados. Após o assassinato, Bundy seguiu calmamente seu caminho. Ele finalmente chegou em Salt Lake City no início de 3 de setembro de 1974. Sua intenção era reproduzir em Utah o que iniciou no estado de Washington. Mas a rede estava se fechando e apenas 5 dias após Bundy chegar em Utah, os corpos de 2 de suas vítimas foram encontrados, os de Denise Nesland e Janice Ott, junto com um terceiro conjunto de ossos humanos não identificados. Os restos mortais foram encontrados por um caçador em uma área remota, a menos de 10 milhas do Parque Estadual Sammamish. As descobertas confirmaram os piores medos da polícia e da comunidade. As meninas desaparecidas foram assassinadas por um maníaco serial que vivia entre eles. O responsável por solucionar esses crimes hediondos era o detetive Robert Capel. Após se mudar para Salt Lake City, Bundy conquistou seus novos vizinhos, embora ele não tenha se adaptado tão bem às universidades e tenha sido esporádico em sua frequência. Ele confessou mais tarde que achou as aulas completamente incompreensíveis e uma grande decepção. Entre 20 de setembro e 8 de novembro de 1974, Bundy sequestrou e matou pelo menos 4 mulheres. Ele estava distante da investigação frenética em Washington e livre para satisfazer seu maior desejo, a necessidade de cometer assassinato. O primeiro assassinato conhecido nesse período ocorreu em 2 de outubro, quando Bundy sequestrou Nancy Wilcox, de 16 anos, em um subúrbio de Salt Lake City. Ele a arrastou para uma área arborizada, onde a agrediu e estrangulou antes de enterrá-la a 200 milhas de distância, em algum lugar perto do Parque Nacional Capitol Reef, embora seus restos nunca tenham sido encontrados. Sua próxima vítima foi Melissa Smith, de 17 anos, que desapareceu no dia 18 de outubro após sair de uma pizzaria. Melissa era filha de um chefe de polícia local e seu corpo foi encontrado 9 dias após seu sequestro em uma área montanhosa, perto de onde ela foi vista pela última vez. Menos de 2 semanas depois, Lehiemi, de 17 anos, também desapareceu e seu corpo foi encontrado a 14 quilômetros de distância, no cânion de American Fork. Ambas as mulheres foram espancadas e submetidas a estupros repugnantes antes de serem estranguladas com meias de nylon. Diferente de outras vítimas, acredita-se que Bundy manteve essas 2 vivas, provavelmente inconscientes, e usou seus corpos sem vida para satisfação sexual, possivelmente levando-as ao seu apartamento antes de finalmente matá-las e descartar os corpos.
Bundy parecia estar se excedendo cada vez mais em sua busca incansável por euforia. E acreditava-se que tanto Larry quanto Melissa haviam sido lavadas e tiveram maquiagem e esmalte aplicados por Bundy, seja antes ou depois da morte. A última vítima conhecida durante essa onda de assassinatos de 6 semanas foi Deborah Kent, de 17 anos, estudante da Viewmont High School em Bountiful. No entanto, antes de Deborah encontrar seu fim horrível, Bundy tentou sem sucesso sequestrar outra garota, a operadora de telefone Carol Daronge, de 18 anos. Bundy se passou pelo oficial Roseland, do Departamento de Polícia de Murray. Após atrair Carol para seu Volkswagen, ela notou que corria perigo e resistiu fortemente. Ela conseguiu escapar quando Bundy atrapalhou sua tentativa de algemá-la. Após o incidente, Ted estava frustrado e em modo predatório, e havia apenas uma maneira de aliviar isso. Ele imediatamente procurou outra vítima. A caminho de Bountiful, lembrou-se que a Viewmont High School sediava um musical. Ele enxergou isso como a oportunidade ideal. Ele estacionou seu Volkswagen no estacionamento da escola e analisou a área antes de decidir entrar no auditório. Sua presença não passou despercebida, e muitos recordam do estranho atraente que circulava naquela noite. Durante o longo concerto, Deborah Kent, que estava com sua família, saiu para buscar seu irmão. Assim que Bundy a viu, fez sua jogada. Enquanto ela caminhava até seu carro, ele a atacou e, por meios desconhecidos, a deixou inconsciente antes de carregá-la até seu carro. Então, para desviar a suspeita de si mesmo, ele retornou ao auditório. Na plateia naquela noite estava Susan Curtis, que também se tornou uma das vítimas de Bundy. Quando a família Kent saiu da apresentação naquela noite, eles não poderiam ter percebido que suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e que sua preciosa filha agora estava longe, enfiada no Volkswagen de Bundy, com um horror inimaginável à sua espera. O corpo de Deborah nunca foi encontrado. Fora do auditório, os investigadores encontraram uma chave que destrancava as algemas removidas dos pulsos de Carol Daronge em Seattle. A namorada de Bundy, Liz, leu um artigo sobre as jovens mulheres que estavam desaparecendo nas cidades ao redor de Salt Lake City. Ao saber dos detalhes dos assassinatos em Samish Lake, Liz contatou a polícia do condado de King e relatou suas suspeitas sobre seu amado. Porém, na época, não havia evidências concretas que o conectassem aos crimes em Utah ou aos incidentes no lago Sammamish. Mas assim como o estado de Washington vivia em medo, agora também estava Utah. Toda a população de ambas as áreas estava constantemente olhando por cima do ombro, em um estado constante de nervosismo e medo sobre quem seria a próxima vítima. Isso era algo que Bundy tinha grande prazer, e ele folheava os jornais em busca da próxima parcela de seu reinado assassino. 1975 não seria um bom ano para Bundy, pois a suspeita estava crescendo, embora isso não suprimisse seu ardente desejo de matar. No início do ano, Bundy retornou brevemente a Seattle para passar a semana com Liz. Mas apesar de suas suspeitas, ela não fez nenhuma referência aos assassinatos ou ao fato de que agora o havia denunciado à polícia em 3 ocasiões distintas. Mas a essa altura, Liz estava cada vez mais convencida em sua mente de que o homem que ela amava era um brutal serial killer. Ela analisou meticulosamente as datas dos assassinatos, comparando com os movimentos de Bundy e as ligações para ela nesses dias, querendo desesperadamente acreditar em sua inocência. Isso a confortou, pois na maior parte desses dias, ela recorda que Bundy parecia normal. Se ele estivesse matando garotas e cometendo necrofilia, haveria pistas em seu comportamento nas muitas ligações que fez para ela. Mas este era Ted Bundy. Ele não era normal. Ele era um sociopata que acionava um interruptor em sua mente, transformando-se de monstro para um jovem encantador em questão de horas. Quando Bundy retornou a Salt Lake City após sua semana com Liz, ele decidiu que precisaria viajar mais longe para suas próximas vítimas. Utah State estava ficando muito arriscado. Ele estabeleceu um reinado de terror no estado e chegou a hora de prosseguir. Ele escolheu o Colorado. Afinal,
Ele era um esquiador experiente e se encaixaria bem na comunidade local. Uma comunidade que mal estaria ciente dos assassinatos em Washington, Utah. Em janeiro de 1975, a enfermeira Karen Eileen Campbell, de 23 anos, chegou ao Wildwood Inn na vila de Snowmass, perto de Aspen, Colorado, com seu namorado Raymond e seus filhos. Ele veio para uma conferência médica e Karen passaria o dia esquiando com as crianças. Na noite do dia 12 de janeiro, Karen saiu do saguão do Wildwood Inn para ir ao seu quarto buscar uma revista. O namorado dela e as crianças ficaram no andar de baixo. Ela pegou o elevador para um quarto no segundo andar, mas nunca chegou lá. Quando ela saiu do elevador, Bundy a aguardava. O corpo nu, congelado e parcialmente comido de Karen foi encontrado mais de um mês depois, a 4 quilômetros de distância, do lado sul da Owl Creek Road. Ela tinha ferimentos extensos na cabeça, rosto e pescoço, consistentes com golpes de um instrumento contundente. Nos meses seguintes, Bundy retornou aos estudos em Utah, porém, como de costume, sua frequência era irregular. Para a polícia, uma descoberta importante foi feita quando, em 1º de março de 1975, 2 estudantes de silvicultura se depararam com uma cena macabra nas encostas do Monte Taylor. Após uma busca policial extensa na área, o horror completo dos crimes de Bundy veio à tona. As cabeças de Linda Healy, Kathy Parks, Susan Rancourt e Brenda Bull foram descobertas. Os dentes superiores de Kathy Parks estavam faltando e o cabelo de Susan Rancourt foi encontrado separado da cabeça. Parte do crânio de Brenda Bull estava ausente. Essas descobertas foram terríveis e acabaram com a esperança das famílias dos desaparecidos de encontrá-los vivos. Também ficou evidente que Bundy usou este lugar como um local para descartar cabeças e, em alguns casos, viajou uma distância considerável até este local. A questão era, onde estava o restante dos restos mortais? Somente Bundy sabia disso e não tinha pressa em revelar. Afinal, em sua mente, ele ainda tinha trabalho a fazer. Em 14 de março, Bundy deixou seu apartamento em Utah e novamente se dirigiu para o Colorado. A longa viagem cênica deu-lhe tempo para refletir e planejar seu próximo passo, com seus desejos de violência se intensificando. O calendário já marcava o dia 15, quando Bundy chegou em seu Volkswagen na pequena vila de Vail, no Colorado. Por volta das 9 da noite daquele dia, Julie Cunningham, instrutora de esqui de 26 anos, saiu de seu apartamento para caminhar até uma taverna próxima, onde encontraria amigos. No caminho, ela encontrou um homem com muletas, lutando com seu equipamento de esqui. Ele pediu ajuda à jovem para chegar ao seu carro e Julie concordou prontamente. Ela nunca mais foi vista viva. Bundy a espancou e a levou para uma área isolada, onde a agrediu sexualmente e despejou seu corpo nu sob uma árvore. Bundy admitiu mais tarde que voltou ao corpo morto em mais de uma ocasião nos dias seguintes. E cometeu necrofilia antes de finalmente enterrá-la. Seu corpo nunca foi encontrado. Bundy estava na estrada novamente e, em 6 de abril, Denise Oliverson, de 24 anos, desapareceu perto da fronteira entre Utah e Colorado em Grand Junction. Denise teve uma discussão com seu namorado e decidiu ir de bicicleta amarela para a casa dos pais. Em algum lugar no caminho, Bundy a sequestrou, matou e jogou seu corpo no rio Colorado. Não se sabe se Bundy foi interrompido ou achou arriscado demais, pois raramente descartava um corpo assim, já que gostava de retornar ao cadáver depois. Seu corpo nunca foi recuperado, mas sua bicicleta e sandálias sim. Ao voltar para Salt Lake City, Bundy lembrou de enviar flores para Liz em seu 30º aniversário. Embora esse gesto atencioso não tenha feito nada para aliviar o medo crescente e a confusão na mente de Liz de que seu amante poderia ser um serial killer sádico, no entanto, apesar de relatar suas preocupações novamente à polícia, eles pareciam não estar mais próximos de prendê-lo, mesmo que ele estivesse em sua lista de 100 suspeitos. Os 4 estados atacados por Bundy começaram a comparar notas, e um padrão estava surgindo.
Eles acreditavam que um único perpetrador poderia ser responsável por todos os assassinatos e desaparecimentos conhecidos. No início de maio, Ted foi caçar novamente, desta vez no norte, em Idaho. Pelos padrões dele, uma corrida bastante curta de cerca de 160 milhas. Ele se hospedou num Holiday Inn próximo à Universidade Estadual de Idaho e pela primeira vez desde sua série de assassinatos foi confrontado por um homem ao ser pego entrando em um dormitório feminino. Não confirmando sua identidade, foi solicitado que se retirasse. A primeira noite nesta área foi frustrante para Bundy, que retornou ao hotel desanimado por não conseguir encontrar uma vítima. Isso foi péssimo para Lynette Culver, de 12 anos, pois no dia seguinte, mudando completamente de tática, Bundy entrou em seu Volkswagen e começou a rondar as ruas quando se deparou com um grupo de crianças da escola no intervalo do almoço. Bundy estacionou seu carro perto da escola e começou uma conversa com Lynette, que por algum motivo entrou no banco do passageiro do seu carro. Bundy, então, a levou de volta para o Holiday Inn e a matou na banheira. Agora, ele não era apenas um assassino implacável de mulheres. Ele também era um pedófilo e assassino de crianças. Bundy jogou o caso e o corpo dela em um rio ao norte da área no dia seguinte. Bundy retornou à sua vida em Utah e, em meados daquele mês, recebeu uma visita de seu ex-emprego em Washington. Isso incluía Carol Ann Boone. Eles permaneceram no apartamento de Bundy durante a semana. Semanas após a partida deles, Bundy surpreendeu-lhes com uma visita que, como sempre, ficou encantada em vê-lo. Eles supostamente discutiram casamento, apesar dos medos de Liz de que ele estivesse envolvido nos assassinatos. Bundy nunca revelou que ainda mantinha um relacionamento contínuo com Carol Boone. No final de junho, ele ansiava por mais um cadáver. Como com sua vítima anterior, ele escolheu uma criança. O nome dela era Susan Curtis, uma jovem que estava na plateia na noite em que Bundy raptou Deborah Jean Kent, da Viewmont High School em Bountiful. Em 27 de junho, Susan, de 15 anos, desapareceu do campus da Universidade Brigham Young em Provo. Enquanto ela caminhava só, Bundy surgiu da escuridão, atraindo-a para morpudapes de morte. Seu corpo nunca foi encontrado. Nos meses seguintes, uma jovem de Golden, Colorado, chamada Shelley Robertson, desapareceu, juntamente com Nancy Baird, de 23 anos, que desapareceu de seu local de trabalho. Embora Bundy não tenha confessado o assassinato das duas garotas, é plausível que seja o responsável, pois frequentava os locais dos crimes. O corpo em decomposição de Shelley foi achado em uma velha mina a 40 milhas a oeste de Golden. E Nancy nunca foi encontrada. Enquanto isso, no estado de Washington, os investigadores analisavam as muitas pistas compiladas. Dentre os milhares de nomes sugeridos, um se destacava: Theodore Robert Bundy. Nas primeiras horas de 16 de agosto de 1975, Bundy estava estacionado fumando maconha em seu Volkswagen. Ele passou a noite perambulando, provavelmente procurando uma garota. As luzes cegantes do carro de patrulha do sargento Bob Hayward estavam prestes a assustá-lo, e em um lapso de julgamento atípico, Bundy decidiu fugir, sendo perseguido de perto por Hayward. Eventualmente, Bundy se rendeu e se preparou para lançar seu charme ofensivo. Este foi o momento em que o mundo assassino de Bundy começou a implodir. Pela primeira vez, ele se tornou o caçado em vez do caçador. Bundy foi preso naquela noite por evasão de um oficial e posse de ferramentas de roubo. Algemas também foram encontradas no porta-malas, junto com um kit de ferramentas assassinas contendo máscara de esqui, meia calça, pé de cabra, sacos, corda, picador de gelo e outros itens. Após ser fichado, Bundy foi liberado por sua própria responsabilidade. Sua bolsa de assassinatos foi apreendida e mantida como evidência. Isso seria o começo do fim. Nessa altura, Bundy havia se tornado o principal suspeito, e conforme os estados começaram a trocar informações, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Em 21 de agosto de 1975, Bundy foi preso em sua casa em Utah e levado para a delegacia. Ele foi interrogado longamente sobre o conteúdo da bolsa, mas até mesmo o policial achou difícil acreditar que o cara simpático, apresentado a eles,
pudesse ser algo além disso. Mas seu comportamento estava prestes a mudar e o sempre confiante Bundy estava prestes a cometer erros em sua lembrança dos eventos e sua vida de mentiras estava prestes a se desfazer. Oficiais revistaram sua casa e encontraram um guia de resorts de esqui no Colorado e um folheto da peça da Viewmont High em Bountiful, mas nada incriminador o suficiente para mantê-lo detido. Após fotografarem seu carro, ele foi liberado novamente. Mas as peças se encaixavam conforme os oficiais dos 3 estados onde Bundy cometera crimes trocavam informações. Bob em Seattle, Mike Fisher em Aspen e Jerry Thompson em Salt Lake City. Agora, as 3 investigações separadas se fundiram em uma só. Peças cruciais de evidência iriam selar o acordo e viriam de uma que escapou. Carol Durant? Após ver fotos do Volkswagen Beetle e uma foto de identificação de Bundy, Carol pensou que ele era o homem que fingiu ser o oficial Rosland naquele dia aterrorizante em 1974. Mais importante, ela também aceitou participar de uma fila de reconhecimento. Pouco depois de sua libertação, Bundy vendeu seu Volkswagen Beetle para um adolescente, mas o veículo foi apreendido pela polícia, desmontado e revistado, e apesar de Bundy ser obsessivo com a limpeza do carro, eles conseguiram recuperar cabelos, correspondendo a amostras obtidas de Karen Campbell, Melissa Smith e Carol Daronche. Em 2 de outubro de 1975, Bundy foi colocado em uma fila de identificação e prontamente reconhecido por Daronche como o homem que tentou sequestrá-la. Ele também foi identificado por testemunhas de Bountiful, que o reconheceram como o estranho desconhecido rondando o auditório da escola Viewmont na noite em que Deborah Kent desapareceu. Apesar de não haver evidências suficientes para ligá-lo ao assassinato de Deborah, na época, havia o bastante para acusá-lo pela tentativa de sequestro de Ronch. Bundy foi preso e acusado, mas foi libertado sob fiança de $15 mil paga por seus pais. Enquanto estava sob fiança, Bundy era fortemente vigiado. Ele retornou a Seattle, onde muitos amigos e colegas acreditavam em sua inocência. Ele também se esforçou para reconquistar Liz, e conseguiu. Porque, embora no passado ela tenha falado extensivamente com a polícia, em dezembro daquele ano foi relatado que ela não cooperaria mais com as autoridades. Bundy a havia conquistado e ela agora acreditava que ele era inocente. Até seu julgamento em fevereiro de 1976, Bundy brincou de gato e rato com as autoridades enquanto elas tentavam controlá-lo. Eles acreditavam que ele era o assassino, mas no momento faltavam evidências para incriminá-lo. No seu julgamento, ele foi considerado culpado pelo sequestro e agressão de Daronche. A sala do tribunal estava lotada com muitos apoiadores de Bundy e membros das famílias cujas filhas foram brutalmente assassinadas. Prova de que, apesar de não ter sido julgado ou preso, havia pouca dúvida de que eles o consideravam responsável pelos assassinatos. Em junho de 1976, ele foi condenado a cumprir no mínimo 1 e no máximo 15 anos na penitenciária estadual de Utah. Bundy protestou sua inocência e, pela primeira vez, ele finalmente estava fora das ruas e preso. Durante todo esse tempo, Campbell, Fisher e Thompson trabalhavam incansavelmente para encontrar provas suficientes e construir um caso contra Bundy, provando definitivamente que ele era um assassino. Em outubro de 1976, as autoridades do Colorado acusaram Bundy pelo assassinato de Carolyn Campbell. Nas primeiras horas de uma manhã congelante em 28 de janeiro de 1977, Bundy foi algemado, acorrentado e colocado em um carro de polícia sem identificação para fazer a viagem final de Utah para o Colorado para ser julgado. Ironicamente, era uma viagem que ele conhecia bem. Era seu terreno de caça, mas agora provava do próprio veneno. Assim que Bundy chegou à velha e um pouco deteriorada prisão no Tribunal do Condado de Pitkin, ele novamente começou a usar seu charme. Até os carcereiros achavam difícil crer que ele era capaz do que estava sendo acusado. O sempre arrogante Bundy também optou por auxiliar em sua própria defesa, uma ação que Bundy estaria bem ciente de que lhe daria acesso à biblioteca jurídica e outros privilégios especiais. Ele foi transferido de Pitkin para a prisão de Glenwood Spring, a 40 milhas de distância,
tendo que ser transportado para suas audiências. O sempre astuto Bundy agora tinha apenas uma coisa em mente: como ele poderia usar isso a seu favor e planejar sua fuga. Esse momento chegou em junho de 1977, quando Bundy pediu para visitar a biblioteca jurídica do tribunal para pesquisar seu caso. Ele abriu uma janela e pulou do segundo andar, torcendo o tornozelo direito ao aterrissar, mas ele estava novamente livre. Não durou muito, pois apenas 6 dias depois, ele foi parado em um carro que havia roubado e foi recapturado. Após experimentar a liberdade, Bundy estava determinado a tentar outra fuga. E após um planejamento meticuloso e ajuda de detentos e visitantes, em particular Carol Ann Boone, ele adquiriu uma serra e $500. Depois de perder 16 quilos, ele cortou um buraco no teto de sua cela e se esgueirou pelo vão. Na noite de 30 de dezembro de 1977, ele novamente escapou com sucesso. Isso só foi notado 17 horas depois, quando ele já estava em Chicago. Em uma reviravolta chocante, o louco estava novamente à solta, com um único propósito em mente. Apesar de admitir mais tarde que sua intenção inicial era conseguir um emprego e se dissolver despercebido na sociedade, o impulso para matar era muito forte, e depois de chegar à Flórida, menos de uma semana depois, em 15 de janeiro de 1978, Bundy entrou em fúria. Ele entrou na casa da Irmandade Chi Omega, da Universidade Estadual da Flórida, por uma porta traseira com uma fechadura defeituosa. Em seguida, ele espancou Margaret Bowman, de 21 anos, antes de estrangulá-la com uma meia de nylon. Depois, ele entrou no quarto de Lisa Levy, de 20 anos, a espancou até a inconsciência e a agrediu sexualmente. Em um quarto adjacente, ele atacou Kathy Kleiner, quebrando o maxilar dela, e depois seguiu para Karen Chandler. Esses ataques frenéticos ocorreram em apenas 15 minutos. Após sair de casa, Bundy invadiu um apartamento a 8 quarteirões dali e atacou a estudante Cheryl Thomas, provocando graves ferimentos na cabeça dela. Ela ficou com surdez permanente. Na cama dela, a polícia achou fluidos corporais e uma máscara de meia calça com 2 cabelos que combinavam com os de Bundy. Nessa época, Bundy, usando o nome Chris Hagen, vivia com cartões de crédito roubados e morava em pensões próximas à Universidade Estadual da Flórida. Ele também estava na lista dos 10 mais procurados do Federal Bureau of Investigation. Poucas semanas depois, Bundy 150 quilômetros até Jacksonville, onde abordou 14 anos em um estacionamento. Ela teve sorte, pois Bundy recuou quando o irmão mais velho de Leslie chegou. Mas isso frustrou Bundy, e naquela tarde ele dirigiu 96 quilômetros até Lake City, onde passou a noite. Na manhã seguinte, 12 anos sumiu da escola. Após 7 semanas de buscas extensas, seus restos parcialmente mumificados foram encontrados em um chiqueiro a 56 quilômetros de distância. Poucos dias depois, sabendo que a polícia o perseguia, Bundy roubou um carro e seguiu para o oeste pelo Panhandle da Flórida. 3 dias depois, por volta da 1 da manhã, um policial, David Lee, o parou. Após uma luta, Bundy foi preso. Em seu veículo roubado, com 3 identidades de estudantes da Florida State University e 21 cartões de crédito roubados. Na época, Lee não sabia que havia capturado um dos fugitivos mais procurados da América. Ele lembra que, ao dirigir Bundy para Dilidiac ou para a delegacia, ele disse: "Eu queria que você tivesse me matado." Bundy sabia que tudo tinha acabado para ele, apesar de manter a farsa de identidade falsa. Era questão de tempo até ele ser desmascarado. Mas o sempre manipulador só revelaria sua verdadeira identidade em seus próprios termos, e isso incluía negociar o uso de um telefone por um período de 2 horas. Ele ligou para Liz avisando que quando a notícia fosse divulgada, seria impactante. Nas ligações seguintes para Liz, ele justificou seus atos como um mal incontrolável. Ela percebeu neste ponto que suas suspeitas estavam corretas o tempo todo.
Bundy foi acusado e julgado em Miami pelos homicídios e agressões da tia Omega. O julgamento, primeiro televisionado nacionalmente nos Estados Unidos da América, foi notícia de primeira página. Mas, como em audiências anteriores, Bundy quis controlar e insistiu em conduzir sua própria defesa. Esse foi um erro fatal. Afinal, ele estava na Flórida agora, enfrentando uma sentença de morte. Em uma jogada bizarra, Bundy rejeitou um acordo de delação que o faria se declarar culpado em troca de uma pena de prisão de 75 anos. Em vez disso, ele escolheu ir a julgamento. Entretanto, as provas eram irrefutáveis e o júri deliberou por menos de 7 horas antes de condená-lo em 24 de julho de 1979 pelos homicídios de Margaret Bowman e Lisa Levy. Todas as 3 acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau de Kathy Klein, Karen Chandler e Cheryl Thomas, e 2 acusações de roubo. O juiz Edward Cowart sentenciou Bundy à morte pelas condenações de assassinato. Bundy, apesar de saber que havia assassinado pelo menos 36 mulheres inocentes, recusou-se a mostrar remorso ou reconhecer sua culpa, dizendo ao juiz Cowart que achava absurdo pedir misericórdia por algo que não fez. Serei torturado, sofrerei e receberei a dor pelo ato, mas não compartilharei o fardo da culpa. O juiz Cowart sentenciou Bundy à morte na cadeira elétrica. Agora, Bundy lutaria pela própria vida, assim como suas vítimas aterrorizadas. Mas após anos de recursos, o resultado era inevitável. Em 1980, um segundo julgamento ocorreu em Orlando pelo sequestro e assassinato de Kimberly Leach. Bundy foi novamente considerado culpado. Em 9 de fevereiro de 1980, durante a fase de penalidade de seu julgamento, Bundy se aproveitou de uma obscura lei da Flórida que afirmava que uma declaração de casamento feita em tribunal na presença de um juiz constituía um casamento legal. Usando essa lei, Bundy pediu Carol Ann Boone em casamento. Ela testemunhava no tribunal em seu favor. Ela aceitou prontamente e Bundy declarou ao tribunal que estavam legalmente casados. No dia seguinte, Bundy foi condenado à morte por eletrocução pela 3ª vez. Ao ouvir a sentença, ele teria se levantado e gritado, dizendo ao júri que estavam errados. Em 1982, Boone deu à luz a uma filha e nomeou Bundy como o pai. Após suas condenações, Bundy passou por várias avaliações psiquiátricas, na tentativa de entender o que leva um homem a cometer atos tão vis. Até os especialistas tiveram dificuldade em desvendar a mente complexa de Ted Bundy. Ele frequentemente culpava os outros por suas ações, incluindo seu avô abusivo, o fato de que sua verdadeira paternidade foi ocultada e até mesmo a polícia, que segundo ele plantou evidências. Ele também culpava a mídia, a televisão, o álcool, a pornografia e até mesmo suas vítimas. Na verdade, ele culpava tudo e todos, exceto ele mesmo. As conclusões sobre a condição mental de Bundy variaram, com alguns acreditando que ele era bipolar, outros transtorno de personalidade antissocial, mas não há dúvida de que ele era um psicopata. Ele manipulou suas vítimas e até mesmo os especialistas, nunca demonstrando remorso por seus atos. Em 2 de julho de 1986, Bundy está a guia-só 15 minutos de ser executado. Quando ele obtém uma suspensão da execução, tenta novamente em novembro do mesmo ano. Numa tentativa desesperada de adiar sua execução, Bundy se propõe a revelar detalhes dos assassinatos pelos quais não fora condenado. Ele detalhou os assassinatos de Carolyn Campbell e Julie Cunningham, mas no começo se recusou a falar sobre Denise Oliverson. No total, ele confessou 30 homicídios em 7 estados entre 1974 e 1978, e enquanto era levado para ir de cadeira elétrica, ele admitiu o assassinato de Denise. Mas, em um tapa na cara das famílias de suas muitas vítimas, ele não admitiu nem revelou o paradeiro dos restos mortais desaparecidos. Esse foi seu último ato de tortura. O número real de vítimas é provavelmente bem maior. Theodore Robert Bundy foi executado às 7h16 da manhã. Em 24 de janeiro de 1989, a morte de um verdadeiro louco deixou mais perguntas que respostas,
como desejava em sua hedionda vida. Bundy permaneceu no controle até o fim, levando consigo os segredos do que fez com os corpos e deixando seus entes queridos com a dor indescritível com a qual teriam que viver pelo resto de suas vidas.